Hoje vamos falar sobre a dissolução das conjugalidades. O nosso objetivo, portanto, é saber de que modo casamento e união estável se extinguem, como essas relações conjugais chegam ao fim. E a primeira ideia que é preciso discutir é que há uma forma involuntária de extinção das conjugalidades e há algumas formas voluntárias. Essa forma involuntária é a morte de um dos cônjuges no casamento ou de um dos companheiros na união estável. É uma causa que recebe a nomenclatura técnica de fato jurídico em sentido estrito, porque o seu ingresso no mundo jurídico não depende de um ato humano, e menos ainda de um ato humano volitivo. Portanto, seja qual for a causa da morte, ela ingressa imediatamente no plano da existência, para usar a linguagem do Ponte de Miranda, e produz sua eficácia típica, que nesse caso é a extinção da relação conjugal. Claro que a morte produz vários outros efeitos, porque ela também faz com que o suporte fático de outros fatos jurídicos seja preenchido, como, por exemplo, ela permite a abertura da sucessão, ela extingue a relação paterno-filial e assim por diante. Bom, mas para além desse modo de extinção, que é comum a ambas as conjugalidades e que cria um estado civil novo, não é, para o cônjuge ou para o companheiro sobrevivente, que é o estado de viúvo, além dessa forma, há outras, e todas as outras são formas voluntárias, e elas vão diferir bastante se estamos tratando de união estável ou de casamento. Obviamente porque essas duas formas de conjugalidade nascem de modo diferente e, portanto, é bem normal, é bem natural que elas também se extingam de forma diferente. Vamos começar com a união estável, porque são hipóteses mais simples, em número menor para a gente analisar. Bom, a união estável ela pode se extinguir, a meu ver, de três formas. Há uma primeira forma que não é abordada em geral nos manuais, mas ela acontece na vida, que é uma dissolução informal da união estável. Muitos casais, assim como começam uma relação sem nenhum tipo de formalidade, sem elaboração daquele contrato de convivência, começam simplesmente pela convivência, que se torna duradoura, contínua, que tem o propósito de constituir família. Portanto, eles formam esse vínculo a partir da convivência prolongada. É muito frequente que eles simplesmente se afastem e extingam aquela relação conjugal do mesmo modo como ela foi formada. E isso é possível e muito provável quando não houve construção de patrimônio durante a convivência, portanto não há o que se falar, não há partilha a ser feita, quando não há filhos comuns, portanto não há questões para que sejam disciplinadas em relação à proteção dos filhos, e quando nenhum dos companheiros assumiu o sobrenome do outro. Quando essas coisas estão desse modo, é muito possível que haja o que se pode chamar de dissolução informal da união estável. Bom, mas para além dessa possibilidade, há outras duas que estão disciplinadas em lei e que os autores tratam comumente. Uma delas é a dissolução administrativa da união estável. Ela se faz em cartório. Essa possibilidade foi introduzida por uma lei de 2007, que permitiu, então, que por escritura pública os companheiros pudessem dissolver o seu vínculo. Mas ela só é possível quando há consenso, tanto em relação à conveniência, não é, dessa medida, quanto em relação aos seus efeitos. E ela também só é possível quando não há filhos menores. E também quando não há nascituro, não é, quando a companheira não está grávida. Então, observadas essas circunstâncias, é possível fazer a dissolução da união estável na via administrativa. E resta uma última forma, que é a dissolução judicial da união estável. Ela serve tanto para hipóteses consensuais, quanto também para hipóteses em que há divergência, litígio, tanto em relação à conveniência, por exemplo, um companheiro quer dissolver a união, o outro não, ou quanto a algum tipo de efeito que a dissolução vai produzir, seja na partilha de bens, seja na proteção dos filhos, seja na questão dos alimentos, ou mesmo da manutenção do sobrenome.
E essa é uma providência, a dissolução judicial, ela é essencial, como eu já disse, quando há filhos menores e nascituro. Então, a união estável pode se dissolver informalmente, administrativamente e judicialmente. E o casamento? Como que o casamento pode se dissolver? Bom, para começo de conversa, é necessário dizer que há uma grande polêmica entre os especialistas em relação ao Instituto da Separação. Porque em 2010, a Constituição da República, no artigo 226, parágrafo 6º, foi modificada. Ali havia uma previsão de que o divórcio poderia ser realizado desde que precedido de separação judicial. A emenda disse apenas que os cônjuges têm direito ao divórcio. Ponto. Não falou mais nada sobre separação judicial. Para uma parte dos autores, sobretudo aqueles ligados ao Instituto Brasileiro de Direito de Família, Rodrigo da Cunha Pereira, Paulo Neto Lobo, a separação judicial desapareceu. Ela não existe mais no sistema jurídico brasileiro. Para outros autores, como por exemplo César Fiuza, Valci Rodrigues, Renata de Almeida, Felipe Quintela, a separação judicial não desapareceu, porque não houve nem revogação expressa, nem revogação tácita. O Código Civil continua disciplinando a separação judicial. E, além disso, há um argumento novo que reforça essa tese da sobrevivência da separação, que é o Código de Processo Civil de 2015, que, no capítulo específico para falar de procedimentos de direito de família, continua falando de separação. Portanto, muito embora haja uma polêmica, eu prefiro pensar que a separação judicial ela ainda faz parte do sistema jurídico brasileiro e merece ser analisada. Bom, qual o sentido de haver separação se os cônjuges podem fazer o divórcio? O sentido é muito simples, porque a separação judicial é uma forma moderada de dissolução do casamento. A separação judicial ela não termina, ela não rompe o vínculo conjugal. Ela só coloca fim à sociedade conjugal. A separação, ela põe fim aos deveres matrimoniais e ela coloca um termo final para o regime de bens. Mas ela ainda permite, ainda supõe que há um vínculo ligando essas duas pessoas. Tanto que, a qualquer tempo, se as pessoas separadas quiserem retomar o casamento, elas só vão pedir a reversão dessa medida e o casamento será restaurado. Não será preciso fazer, por exemplo, uma nova habilitação seguida de uma nova celebração. Portanto, a separação judicial é uma medida bastante interessante para pessoas que não estão satisfeitas com a relação matrimonial, que estão realmente pensando fortemente em colocar um fim, mas não estão completamente seguras. Elas ainda percebem que há alguma coisa a resolver ou que há uma possibilidade de recomeço da relação conjugal. Portanto, há bastante utilidade em preservar essa forma mais moderada no sistema jurídico brasileiro. Bom, mas para além da separação judicial, há uma outra forma de dissolução do casamento, e essa sim, ela é radical, porque ela dissolve não apenas a sociedade, mas o vínculo conjugal. A partir de então, os cônjuges já não têm mais uma vinculação entre si. Eles passarão ao estado civil de divorciados, que é exatamente o divórcio. E o divórcio no direito brasileiro, desde o nosso primeiro Código Civil, de 1916, ele passa por 3 fases. De 16 até 1977, o divórcio não é permitido no Brasil. Nós trabalhamos, durante todo esse período, com a ideia de indissolubilidade do vínculo. O vínculo não pode ser dissolvido, não pode ser rompido. Claro que é uma ideia que tem uma influência religiosa muito forte. Algumas vezes o parlamento brasileiro tentou modificar isso e não conseguiu. Só conseguiu em 1977, com uma emenda constitucional que tirou a indissolubilidade da Constituição, permitindo que na sequência houvesse a aprovação de uma lei, a chamada Lei do Divórcio, que permitiu que as pessoas pudessem romper o vínculo conjugal. Mas naquele momento, em 77, o divórcio só podia ser rompido
quando precedido, ou o casamento só podia terminar por divórcio, quando o divórcio fosse precedido da separação judicial, com todos os seus requisitos. Bom, então nós vamos de 16 a 77, divórcio proibido, divórcio permitido, e em 2010 ocorre uma outra modificação bastante importante na história do divórcio, porque em 2010, com a emenda 66, que eu já mencionei antes, as pessoas podem optar pelo divórcio sem a prévia separação. É possível, então, que se solicite imediatamente o divórcio e, nessa hipótese, não é preciso sequer apresentar um motivo, uma causa. O divórcio, então, é percebido de modo bastante claro como um direito potestativo dos cônjuges. Cada um deles pode optar por isso sem que o outro possa resistir. Um direito potestativo é aquela faculdade por meio da qual uma pessoa pode causar vicissitudes, consequências na esfera jurídica alheia, sem que possa haver uma resistência jurídica. Então, são as três fases, e agora, no direito brasileiro contemporâneo, nós temos então essa possibilidade de divórcio. Bom, o divórcio ele pode ser realizado em dois ambientes, assim como a separação, assim como a união estável. No ambiente administrativo, que foi aquela medida introduzida pela lei de 2007, e no ambiente judicial. No ambiente administrativo, vale para o divórcio aquilo que eu disse para as outras duas modalidades, porque só cabe a realização administrativa quando houver consenso entre os interessados e quando não houver nenhuma criança ou adolescente ou nascituro envolvidos ali na questão, né? Não haja nem filhos menores, nem nascituro. Fora essas hipóteses, só cabe o divórcio no Poder Judiciário, né, o divórcio judicial, que pode se dar de dois modos. Um deles é o consensual. Na verdade, o divórcio consensual na via judicial ele é basicamente um pedido de homologação do que as partes construíram pelo juiz. E o divórcio litigioso, que é quando não há acordo entre os cônjuges, seja sobre a conveniência da medida, seja sobre um de seus efeitos, e aí o cônjuge interessado pede e há então a instauração da lide para a discussão desses pontos controversos. Há evidentemente um direito ao divórcio, mas como há questões para resolver, instaura-se a lide e o juiz ao final vai tomar uma decisão. Bom, então o divórcio pode ser feito nessas três, ou pode ser feito dessas duas formas, administrativa ou judicialmente. E é natural que o divórcio tenha que ter formalidades, porque o próprio casamento também tem formalidades. Bom, algo que deve ser dito porque é comum tanto a união estável quanto a casamento, portanto é comum nas hipóteses de dissolução de uma forma de conjugalidade e de outra, que é a indicação dos itens que devem ser discutidos ou dos temas que poderão aparecer nesses debates. E são basicamente 4 questões para resolver. 2 de natureza mais pessoal e 2 de natureza mais patrimonial. A primeira delas é a proteção dos filhos, se houver. E aí o princípio vetor é o do melhor interesse das crianças. O que deve ser observado é sempre isso, né? Qual é a melhor estrutura de guarda para proteger o melhor interesse das crianças? Qual é a melhor regulação da convivência para essa finalidade? Lembrando que união estável, quando chega ao fim, casamento, quando chega ao fim, esses eventos não alteram as relações paterno-filiais, os direitos e deveres entre pais e filhos continuam os mesmos, o pátrio poder também, o poder familiar do mesmo modo. O que deve ser regulado é simplesmente o modelo de guarda e o modelo de convivência, observando sempre o melhor interesse da criança. Um segundo tema que pode aparecer é o da manutenção do sobrenome, caso um ou ambos os cônjuges, um ou ambos os companheiros tenham assumido o sobrenome do outro. Se no casamento um cônjuge assumiu o sobrenome do outro, é preciso agora, na dissolução do casamento, discutir ou perceber se isso vai continuar ou se o cônjuge vai retomar os seus sobrenomes anteriores. Bom, há, assim, de forma muito simples, uma
pequena possibilidade, na verdade, aqui não é uma coisa muito simples, né? Aqui é a primeira vez em que reaparece uma certa discussão sobre culpa, porque o Código Civil ele diz que se o cônjuge culpado pela extinção do casamento quiser manter o nome e o cônjuge inocente não quiser autorizar a manutenção do sobrenome, em regra, o sobrenome não poderá ser mantido, a menos que a pessoa que o adquiriu invoque algumas causas previstas no Código Civil. Por exemplo, que ela terá algum prejuízo, que aquele sobrenome já aderiu à sua personalidade, e o nome, nós sabemos, né, é uma das manifestações da personalidade. Então aqui há uma grande polêmica, porque o Código Civil fala em culpa, e boa parte da doutrina diz que a culpa não serve para mais nada no direito de família. Um terceiro efeito que vai ter que ser regulado na dissolução das conjugalidades tem a ver com a partilha dos bens. E aí o que se deverá observar, basicamente, é qual é o regime de bens que esteve em vigor durante a conjugalidade, quando terminou a produção de efeitos do regime de bens, e aí se fará a partilha a partir dessas constatações. E, por fim, é possível que apareça nesse momento uma discussão sobre alimentos, porque um dos cônjuges ou dos companheiros pode solicitar ao outro a pensão alimentícia. E aí, além daquela análise comum sobre possibilidade de quem paga e necessidade de quem pede, também poderá ressurgir uma discussão sobre culpa, porque o Código Civil dirá que o cônjuge culpado pela extinção do casamento só poderá pedir alimentos ao outro depois de fazê-lo em relação aos seus parentes. Então há uma ordem para que isso aconteça. O cônjuge inocente só ficaria obrigado a pagar alimentos ao cônjuge culpado pela extinção do casamento depois que não fosse possível receber pensão dos outros obrigados, né? Pais, filhos, irmãos. E também há uma determinação no Código Civil de que, nessa hipótese, os alimentos sejam pagos no mínimo valor para a sobrevivência daquele que pede. Portanto, aqui também é preciso discutir se ainda faz sentido pensar em culpa para esse fim específico, né, para esse objetivo específico, ou se a culpa também não faz nenhum sentido aqui. Bom, essas são as formas de dissolução das conjugalidades. A primeira, involuntária, que é a morte, e ela é comum para união estável e para casamento, e depois as modalidades voluntárias, que diferem quando tratamos de união estável ou de casamento. E era isso que tínhamos para hoje. Um abraço.